e feliz 2025 para todos vocês, o primeiro vídeo do ano aqui do canal. E eu fiquei pensando em qual seria o tema desse vídeo e resolvi que vai ser um top 5 livros que eu li esse ano, no ano de 2024, na verdade. E eu separei assim pelo gênero design de interiores, arte, nesse universo aqui da decoração. Eu confesso que em 2024 eu li muito livro bacana, muito mesmo, na área do design, da arte, do marketing, livros de história, clássicos. Foi um ano, assim, literário muito bom pra mim. E a gente lembra que ano passado eu postei alguns reviews pra vocês de livros que eu estava lendo. Depois eu parei um pouquinho de fazer esse tipo de conteúdo, porque eu queria focar mais aqui no canal, no conteúdo de como decorar, tour por projetos. Mas agora eu vou voltar falando sobre o top 5 livros que eu li em 2024 no gênero design, arte. Esse universo aí da decoração, da inspiração desse meio. Bom, meu nome é Jéssica Lane, eu sou designer de interiores e no vídeo de hoje vamos falar sobre livros. Vale lembrar que todo livro que eu for comentar aqui nesse vídeo vai estar aqui na descrição para você poder comprar e já garantir uma boa leitura agora neste ano. E eu já vou começar aqui com História da Beleza, de Umberto Eco. Esse foi um livro que a minha professora de estética na pós-graduação em História da Arte me indicou e eu comprei, li e fiquei apaixonada. Veja bem, se a beleza está nos olhos de quem vê, é certo de que esse olhar é influenciado pelas coisas que vê. E aqui Umberto Eco, ele passa ao longo de muitos anos contando a história e os conceitos de beleza de cada época. O que hoje é visto como belo na aparência física, numa decoração, na moda, em qualquer âmbito possível. Hoje o que é considerado belo é diferente do que era considerado belo há 100 anos atrás, há 1000 anos atrás, e de fato será considerado diferente do que será daqui a 100 anos. Porque os conceitos de beleza, eles mudam dependendo da cultura do momento, dependendo das influências do momento, do que a gente está vivendo, né, da história, do contexto geral. Então, de fato, os conceitos de beleza, eles vão mudando através de muitos anos e países e culturas, etc. E aqui no livro, ele vai contando isso pra gente, mostrando por que naquela época era considerado belo X, por que agora é considerado belo Y, e ele faz isso com muita maestria, falando sobre poesia, falando sobre música, falando sobre arte. É um livro muito bem ilustrado, olha, com muita arte aí ao longo do tempo, e isso é muito legal, porque você tem um visual claro de como ele tá contando sobre tudo isso, gente. E eu achei um livro riquíssimo, ele me inspirou de muitas formas. No meu trabalho mesmo, na questão de produção de conteúdo, no Instagram esse ano eu tenho postado bastante vídeo, falando, explicando alguns conceitos pra vocês. Inclusive, se você não me segue no Instagram ainda, eu vou deixar o arroba aqui embaixo, né, @studiolane, pra você ir lá conferir, porque lá eu posto diariamente a rotina do nosso escritório de interiores. E, gente, o livro é fantástico, vale muito, muito a pena. Tem a versão História da Feiura, que eu estou doida para comprar e ler, porque eu fiquei apaixonada. Esse livro aqui é excelente, vale super a pena. A leitura é muito clara, é muito fácil, muito simples, então qualquer pessoa pode pegar esse livro e ler. Vai ter muita leitura complementar, que se você quiser se aprofundar em alguma coisa específica que ele esteja ensinando por aqui, você consegue, ele deixa todo esse material já disponível para você. E é muito bacana, gente. Eu fiquei apaixonada por este livro. Certamente será uma releitura para o futuro, porque tem muita coisa aqui, muito material, é muito, muito rico mesmo. O segundo livro que eu quero mostrar para vocês é este aqui, essa bíblia, esse livro imenso, chamado Interior Sourcebook, do Clive Edwards. Gente, é um livro enorme, ele é em inglês, eu não sei nem se ele tem traduzido para português, para ser bem sincera. Eu vou deixar aqui na descrição, se eu achar,
Tá aqui, se não tá a versão em inglês dele. Eu lembro que eu vi esse livro na Travessa e eu achei muito interessante porque é um livro que basicamente vai contando 100 anos de história de design de interiores. Então, desde ali dos anos 1900 até os anos 2000, e vai contando o que era tendência do design de interiores, o que acontecia na casa das pessoas, qual era o tipo de decoração que elas usavam. E para quem ainda não sabe, eu amo história, eu amo entender o design de interiores, entender a casa das pessoas através de histórias. Adoro livros que contam a história cronológica das coisas, como funcionou, por que era daquela forma, por que aquele estilo surgiu naquele período, por que aquilo foi tendência, e eu acho muito bom. Então é um livro que, para quem quer conhecer um pouco mais sobre os estilos de decoração ao longo das épocas, quer estudar um pouquinho mais sobre essa questão das tendências de cada momento, o que estava acontecendo em cada país. Aqui nesse livro ele vai contar mais sobre os Estados Unidos, Inglaterra, França, Bélgica e de vez em quando aparece uma Alemanha. Mas é muito bom porque dá pra você ver um contexto geral assim no mundo todo, sabe? Isso é muito bacana. É um livro também muito ilustrado, então uma das coisas mais legais desse livro aqui é que vai ter uma parte, depois que ele conta a história de cada década, ele vai mostrando, gente, as fotos de ambientes tirados naquela época. Ó, por exemplo, aqui é uma visão geral dos anos 50, então dos anos 50 até 1959, e aí tem toda a história, né, como eu falei, ele vai separando também por países, quando tem algum fato importante naquele país, e no final ele vai mostrando imagens de ambientes daquele período, então você consegue ter uma boa visualização de como que era a decoração da casa daquelas pessoas naquela época. Ai, olha, então é um livro muito, muito bom em questão de imagens mesmo, porque você consegue ver a casa das pessoas da época, são imagens originais, vai falando aqui de onde onde que encontrou, quem projetou, quando tem, né, o arquiteto responsável. Gente, é um livro sensacional, eu fiquei muito surpresa, porque foi um livro assim aleatório que eu comprei, porque eu vi na livraria, achei interessante o título, o que ele estava mostrando que seria, e realmente ele cumpriu o que prometeu. Para quem quer aprender um pouquinho mais da história do design de interiores ao longo de 100 anos, é um bom livro para começar. O terceiro livro que eu quero mostrar para vocês também é uma bíblia, um livro bem grandinho, mas vale a pena. Esse aqui se chama Arquitetura, um percurso visual pelos 4 cantos do mundo, da antiguidade aos tempos modernos. É um livro aqui do Jonathan Glancy e é um livro que ele percorre mais de 5.000 anos de história da arquitetura. Então, assim como o Interior Design Resource Book, ele também vai contando a história, os detalhes, as características de cada período assim da arquitetura, período do tempo e qual era o estilo predominante daquele período. E ele vai nos contando isso, apresentando edificações, prédios da época e contando as características daquele prédio, por que ele está dentro daquele estilo. Então é muito bom. É o tipo de livro que você tem que ter de referência, porque assim, quando você for viajar, você vai agora aprender a identificar com certeza quais são os estilos de cada igreja, edifício que você visualizou ali. Você vai olhar a Torre Eiffel e vai saber em que período ela pertence, qual é o estilo, qual é a história, as características. Essa parte aqui do românico, então tem as características, tem um panorama geral, as características do estilo românico, e depois ela vem e vai mostrando edifícios no estilo românico, contando a história do edifício, onde ele está localizado, quais são as características, informações relevantes de cada edifício. Então, gente, é muito, muito interessante. Eu adorei este livro aqui também. Achei ele muito rico em conteúdo, ó, e ele vai na ordem cronológica. Então, depois do românico, temos o gótico. E aí a mesma coisa, um panorama geral, características, e aí vai apresentando edifícios góticos, um após o outro, com detalhamento. Então tem muito detalhamento esse livro aqui. É um livro que vale a pena para você entender sobre estilos também. Eu acredito que esse aqui, Arquitetura, é mais prioridade até do que o Interior Design Source Book. Porque aqui a gente tem um panorama geral mesmo de arquitetura, de edifícios que a gente consegue visualizar até hoje, porque estão
em pé até hoje, então é muito bacana. Até se você não for da área, você for, sei lá, só um curioso ou uma pessoa que gosta de viajar, acho que é um bom livro para você ter, para quando você for viajar, por exemplo, a França vai ter edifício, bastante edifício gótico, e você já identificar quais são, para que quando você chegar lá, você já vai entender, já vai saber a história desses edifícios e vai conseguir apreciá-los com muito mais intenção, sabe? Você vai conseguir apreciá-los mais ainda. O quarto livro que eu quero mostrar é o Mid-Century Modern Sourcebook, do Dominic Bradbury. Gente, mais uma bíblia, né? Como vocês podem ver, mais um livro gigantesco. Juro que não fiquei lendo só livrão assim, tá? Li muito livro pequenininho também, mas aqui quando a gente fala de livro de design de interiores, arquitetura, arte, muitos deles são grandões por conta das imagens propriamente ditas, tá? Então não se enganem que são tudo isso de páginas, de textos escritos, apesar de terem bastante, sabe? Gente, vamos lá. Esse é um livro que tá na minha listinha há muito tempo, eu já tinha ele na minha biblioteca há um tempinho já pra ler, mas eu tava enrolando justamente porque eu sabia que era um livro muito grande, muito extenso, e não é o tipo de livro que você lê assim antes de dormir, na cabeceira da cama, não, é um livro pra você ler com um caderninho do lado, porque você vai estudar este livro aqui. E justamente é um livro que conta todas as características, a história, tudo que for possível você saber, tudo que foi importante você saber sobre o estilo Mid-Century Modern, esse estilo pós-Segunda Guerra Mundial, ou seja, ele vai iniciar ali em 1945 e ele vai se estender até 1969, então até o final dos anos 60. E é um estilo, gente, que ele vai começar na América, mas ele vai percorrer o mundo inteiro, inclusive aqui no Brasil. E eu adoro esse estilo Mid-Century Modern porque ele é muito contemporâneo, ele é muito atual. Muito do que a gente usa até hoje na nossa casa veio desse conceito aqui, veio dessa época aqui. Muitos mobiliários que a gente compra para nossa casa hoje foi dessa época aqui, é desse estilo aqui. Então por isso que eu adoro tanto, é um dos meus é o meu estilo favorito de decoração, digamos assim. Primeiro ele vai contando toda a introdução do estilo, né, da história, do contexto da época. Porque o que acontece quando a gente fala de estilo de decoração? Não é que a tendência ela chega assim de repente. Não, geralmente sempre tem um contexto histórico, um contexto cultural, um contexto realmente de influência das pessoas daquele período, que vai moldando ali as características do estilo. No pós-guerra a gente teve esse período do consumismo americano, as pessoas agora finalmente tinham dinheiro para comprar várias coisas, inclusive foi um período que finalmente pessoas comuns tinham dinheiro para comprar mobiliários para suas casas, porque até então, quando você ia decorar sua casa, você geralmente comprava um sofá X que todo mundo comprava e você ficava com esse sofá o resto da sua vida porque era um item muito caro e não era tão acessível. Agora não. Com tecnologias pós-Segunda Guerra foi possível fazer mobiliários mais acessíveis. Sabe a Eames Chair, né? Aquela cadeira que todo mundo tem uma? É uma cadeira dessa época, justamente um design mais acessível, mais barato, digamos assim. Então agora as pessoas poderiam comprar os móveis que elas quisessem, no design que elas quisessem, porque tinha uma variedade bem grande, acessível, prático, e decorar suas casas. Isso foi muito bacana, né? Então, além desse contexto geral que a gente vai tendo aqui, ele vai separando também por tipos de coisas que a gente vai ter na nossa casa, no design de interiores. Então, ele separa aqui sobre imobiliários, por exemplo. Então, ele vai contar um contexto geral do que estava acontecendo na criação de mobiliários da época, tais como os materiais que estavam usados, quem foram os principais designers, o que estava acontecendo, quem estava vendendo mais, e depois ele vai falando sobre design por design. Então ele pega os principais designers da época, designers de mobiliários, e vai contando sobre a história desses designers, vai mostrando também os mobiliários, mobiliários da época que vocês com certeza conhecem, porque são conhecidos até hoje, ó. A cadeira que eu tô sentada nesse exato momento é essa aqui, tá vendo? O Harry Bertoia, que foi um design bem importante aí para os anos 50, nesse período do Mid-Century Modern.
vai tendo informação sobre vários designers. Art Jacobson, que eu já falei aqui no canal, já fiz um vídeo sobre a história do Art Jacobson. Se você não assistiu esse vídeo ainda, porque você não é inscrito nesse canal ainda, já aproveita para se inscrever. Eu vou estar deixando o vídeo da história do Art Jacobson, um dos meus arquitetos e designers completos favoritos da vida. Vale muito a pena ver a obra desse profissional. Então assista o vídeo se você se interessa por história mesmo, sabe? Por história do design de interiores. Além de mobiliários, ó, ele vai falar também sobre as luminárias, então os principais, ó, olha as estampas, os carros, automóveis, eletrônicos, os objetos também, tá vendo? Gente, é um livro muito completo. Ele fala também sobre design de interiores, então os principais arquitetos da época e os projetos que eles faziam. Isso é muito bacana. E tem Brasil aqui também. A gente vai tem uma seção aqui do Sérgio Rodrigues na parte do mobiliário. Tem a Lina Bobardi aqui na parte do design de interiores, né? Da parte da casa. É maravilhoso, gente. Só projetão aqui. É um livro de inspiração, assim, muito rico. É realmente um livro muito completo sobre essa época. Você vai ficar craque em Mid-Century Modern. Mid-Century Modern foi não só um estilo de decoração, mas foi assim, um estilo de vida das pessoas. Então, foi um estilo que ele entrou em tudo que vocês possam imaginar. O design dos carros, dos aviões, o design gráfico, estampas, moda, design de interiores, mobiliário, luminárias, tudo. Então, assim, um estilo muito completo. Até para quem não é da área do design, mas vale a pena você entender um pouquinho dessa época, né? Enfim, gente, é um livro que tá em inglês, tá? Eu não sei se ele tem a tradução, eu acredito que não. Mas eu vou deixar o link aqui embaixo de qualquer forma pra você poder fazer essa leitura, que é uma leitura muito, muito bacana mesmo, assim, é muito curioso, digamos assim. E o último livro que eu quero mostrar para vocês aqui nesse meu top 5 é Uma Breve História sobre a Vida Doméstica, do Bill Bryson. Aqui é mais um livro de história sobre como é que as pessoas viviam em suas casas, como elas se comportavam em suas casas e o que a casa das pessoas significava para elas aí ao longo de muito tempo. Então, uma das coisas bacanas sobre esse livro é que ele é separado por cômodos, então tem um capítulo da cozinha, tem um capítulo do quarto, tem um capítulo do banheiro, e em cada capítulo ele escolhe um período aí na história para contar um fato muito curioso sobre a cozinha, o quarto, o banheiro, o hall de entrada. Então, sobre, por exemplo, como que o hall de entrada, que hoje é um espaço pequeno na nossa casa ali pra gente deixar o sapato, um casaco, a chave, antigamente era um cômodo muito maior, com muito mais importância. Muitas vezes era a casa inteira, justamente ali naquele hall onde todo mundo dormia, todo mundo conversava. A história da cozinha, que hoje é um espaço aí integrado com a sala, com a parte social, que todo mundo participa, um espaço mais social na casa, que antigamente não. Antigamente a cozinha era um espaço bem serviço mesmo, que ficava num lugar meio escondido na casa, às vezes no porão, justamente porque as pessoas não tinham muito acesso à cozinha, né? Era um ambiente de serviço mesmo. Eu vou ler um trechinho aqui da introdução para você. Concebi então a ideia de fazer uma viagem ao redor da casa, passear de aposento em aposento e considerar o papel de cada um na evolução da vida privada. O banheiro daria uma história da higiene, a cozinha do preparo dos alimentos e assim por diante. Enfim, eu escreveria uma história do mundo sem sair de casa. Olha só que interessante. Tudo o que acontece no mundo, tudo que é descoberto ou criado ou ferrenhamente disputado vai acabar, de uma forma ou de outra, na casa das pessoas. As guerras, as fomes, a revolução industrial, o iluminismo, tudo isso está lá, no seu sofá e na sua cômoda, escondido nas dobras das suas cortinas, na maciez dos seus travesseiros, na tinta das suas paredes, na água das suas tubulações. Assim, a história da vida doméstica não é apenas uma história de camas, sofás e fogões, como eu vagamente supunha, mas sim do escorbuto e do gano, da Torre Eiffel e dos percevejos, dos ladrões de cadáveres e de mais ou menos tudo que já aconteceu. As casas não são refúgios contra a história.
É nelas que os fatos históricos vão desembocar. Muito, muito interessante, gente. Fica aqui minha recomendação de leitura também, leitura histórica, mais contada aí do ponto de vista doméstico, de como que o lar significava e como que as coisas significavam pra gente, pra nossa casa. Um fato até recente, que não tá aqui no livro, né, mas porque é um fato recente mesmo, é como que a pandemia, por exemplo, ela também influenciou em como a gente vive a nossa casa, né? Como que agora toda casa, todo lar tem a mesinha do trabalho, tem um home office exclusivo para isso. Como que a chapelaria, ela cresceu muito pós-pandemia, era um cantinho ali para você deixar os sapatos, fazer aquela breve higiene antes de entrar na sua casa. Então, assim, tudo que acontece realmente externamente aí no mundo acaba entrando na nossa casa de alguma forma, vai respingando aqui dentro. Isso é muito interessante, gente. Espero que vocês tenham gostado aí desse top 5. Foram livros bem diferentes, eu quis trazer realmente livros que não são muito falados, muito populares, pra gente sair um pouquinho da zona de conforto, daqueles livros que são mais dos mesmos, que já são muito conhecidos, para que a gente possa estudar e se aprofundar em coisas diferentes e em história. Porque, como eu falei, adoro história, adoro estudar arte, arquitetura, design de interiores através da história da humanidade. Acho de muita riqueza e muito interessante mesmo, sabe? Se você gostou desse vídeo, gostou das indicações, curte aqui para eu poder saber e já comenta aqui embaixo também qual é o livro que você vai colocar aí na sua listinha de leituras desse ano. E não esqueça que eu deixei aqui embaixo o link para você adquirir cada um desses livros, tá? Vai estar aqui embaixo na descrição. E é isso, gente. Vejo você no próximo vídeo, na semana que vem. Tchau, tchau!